Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. No programa de hoje nós vamos tratar de um problema que afeta tanto a saúde física quanto emocional de homens e principalmente mulheres. E em casos extremos, gera agressões corporais e até mesmo mortes. Os relacionamentos abusivos, também chamados de relações tóxicas, são o assunto hoje do Ponto de Vista. E para isso convidamos a psicóloga Marina Bernabé. Marina, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Como é que a gente pode definir uma relação abusiva ou tóxica? Olha, primeiro acho que a gente tem que distinguir o que seja relação, né? Relação é isso que estar em contato, em convívio, a gente vive em relações, somos seres sociais. E o abuso fala de um excesso, de um extremo, de algo que transborda. Esse abuso ele pode vir a ser um sinal de uma violência, pode desencadear uma violência. Então, relações abusivas falam de uma relação que pode ser uma relação amorosa, afetivo-sexual, pode ser uma relação familiar, pode ser uma relação de amigos, mas uma relação que ali está caracterizada por um descompasso, por um mal-estar, né? Um mal-estar que pode percorrer pelas duas pessoas, ou pode ser, por exemplo, de uma pessoa em relação à outra, né? Geralmente o mais comum seria você ter uma pessoa, digamos assim, mais dominante e dominante de uma forma abusiva na relação e uma pessoa na posição de dominada. Seria isso o mais comum, o mais frequente? Eu acho que não dá para estabelecer um modelo, uma forma única de abuso, até porque as relações elas podem ter sinais de abuso entre si, né? Uma relação ela pode ser abusiva das duas partes, mas se a gente for parar para pensar, majoritariamente as relações abusivas elas ocorrem em relações entre um homem e uma mulher, relações afetivo-sexuais amorosas, em que majoritariamente os homens são os abusadores e as mulheres são as vítimas. Então a gente pode avaliar isso, por exemplo, pelas taxas de feminicídio, de violência contra a mulher, tudo isso que vão indicar e vão apontar como um problema de saúde pública, né, um problema social que acomete principalmente as mulheres no nosso país. Agora, quais os sinais na convivência de um casal que podem caracterizar um relacionamento abusivo? Olha, eu acho que primeiro o relacionamento ele está aí para fazer bem, para somar e para construir. E não é necessário, nossa sociedade impõe uma demanda, uma necessidade que a gente tenha que ter um relacionamento, que a gente tenha que estar numa relação. E aí muitas vezes em nome dessa imposição sutil, dessa crença, dessa cultura de que uma pessoa só é feliz numa relação, as pessoas vão se submetendo e submetendo ao outro em relações que são desiguais, em relações que às vezes provocam muito mais mal-estar, né? Então, a relação abusiva, ela pode vir, por exemplo, um mal-estar que você produz na outra pessoa, seja na forma como você trata, diminuindo a autoestima, diminuindo aquela pessoa, controlando, querendo dizer onde ela vai, onde ela não vai. Tem casos muito extremos, a gente precisa configurar que não é abuso, né? São relações de violência mesmo, que você começa a dizer onde a pessoa deve ir e vir, com quem ela deve estar, se ela pode trabalhar ou não, em relação a cerceia a própria individualidade. Uma relação, seja ela amorosa, seja ela familiar, seja ela entre amigos, ela precisa da individualidade. A individualidade é necessária. Uma relação ela começa a ser abusiva quando você vai perdendo essa dimensão da individualidade. Quando você vai perdendo essa dimensão do que é o eu, o que é o outro, e que um começa a se tornar até a propriedade do outro. Isso pode ser muito sutil, né? Exatamente sobre isso. Quais os sinais assim sutis de abuso que a gente pode perceber hoje nas relações? No caso específico, mais de casal. Olha, é difícil a gente estabelecer sinais, porque cada relação vai trazer seus elementos, mas uma relação em que as pessoas não se sintam bem, se sintam controladas, se sintam cerceadas, uma relação onde tem muita desigualdade, por exemplo, uma característica de abuso que pouco se fala, quando uma pessoa, por exemplo, tem uma rotina de trabalho, vamos falar de mulheres aí, né? Trabalham fora, são as principais cuidadoras da casa e dos filhos, ainda tem que ser responsáveis muitas vezes pelo cuidado dos companheiros. Isso a gente precisa se perguntar, isso não é um sinal de uma relação, de um descompasso que produz um mal-estar? Não é um sinal de uma relação abusiva? A gente precisa se perguntar em relação a isso. Isso produz sofrimento e até adoecimento das mulheres.
Então, esse pode ser um sinal, pode ser, né? É difícil dizer especificamente. Agora, quando, por exemplo, cansaço extremo, mal-estar, né? Quando o contato com a outra pessoa deixa de ser prazeroso e passa a ser uma cobrança, passa a ser uma obrigação. Então, uma obrigação por conta de um contrato de um relacionamento. E não da manutenção ali. Toda relação, ela vai passar, nenhuma relação é linear, ela passa por altos e baixos. A vida passa por altos e baixos. Mas o abuso é esse excesso, né? Esse excesso que pode estar ligado, por exemplo, problemas de trabalho, problemas na vida, problemas no cotidiano. Mas eu acho que é difícil, de fato, né, definir o que seja o abuso. Agora, assim, as características relacionadas ao abuso. Assim. Agora, há que se frisar também que relacionamentos abusivos não são exclusivos apenas de relações heteronormativas, mas também de relacionamentos homoafetivos, não? Sim, de fato. Relações entre homens, relações entre mulheres também podem ser configuradas, podem ser abusivas também. Não é restrito, não é exclusivo de relações entre casais heterossexuais. Né? Então, é importante a gente ter cuidado e não cair num senso comum também, de achar que existe um modelo, uma lógica. Somente existem relações que estão alheias a isso. Obviamente que você tem que ter outras lentes. Né? Por exemplo, um casal que é submetido a agentes externos de violência, por exemplo, a própria homofobia, a própria lesbofobia, isso acaba sendo um agente estressor que vai trazer uma outra dinâmica à relação. Né, outras cobranças, distintas, por exemplo, de uma relação entre pessoas cis-hétero. Como você mesmo já frisou no início da nossa entrevista, né, as mulheres são majoritariamente as maiores vítimas de relacionamento abusivo. Você diria que isso se deve, em grande parte, a essa cultura machista que ainda predomina, não apenas no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral? Sim, certamente. Essa lógica, né, de que existe um papel pré-definido de como deve ser a mulher e de como deve ser um homem, ela é nociva para todo mundo, mas principalmente para as mulheres. Né? Junto com esse papel vem uma ideia, né, como se fosse um roteiro social de que a mulher deve ser submissa, de que a mulher sempre deve ser cuidadosa, que a mulher deve colocar todo mundo em primeiro plano e menos a si. Quando você coloca todo mundo em primeiro plano e menos assim, o que acontece? Né? Quem cuida de todo mundo? Então, e esse é um viés do machismo de muitas vezes cobrar dessas mulheres uma desigualdade. Essa desigualdade, ela, por exemplo, na assimetria do cuidado da casa, da assimetria do cuidado com os filhos, da assimetria com a vida em comum, de uma obrigatoriedade da relação sexual, da secundarização, por exemplo, do prazer sexual da mulher, como se o prazer sexual do homem fosse prioritário, fosse primeiro, e se a mulher não tivesse. Então, tudo isso está ligado ao machismo, né? Está ligado a essa crença de uma superioridade dos homens sobre as mulheres, não de uma relação entre iguais que vão compartilhar uma vida juntos para que ambos sejam felizes, e não que um seja feliz às custas da felicidade da outra pessoa. E as consequências de tudo isso a gente vê diariamente, né? Na mídia, são feminicídios e outros tipos de agressão cujas mulheres são as maiores vítimas. Sim. E o que a gente poderia fazer para mudar, na sua visão, essa cultura machista? Olha, a educação é fundamental. A educação é discutir, falar mais sobre relacionamento, falar sobre gênero na escola, falar sobre, por exemplo, o lugar do cuidado. O cuidado é uma característica humana. O cuidado perpassa homens e mulheres. O cuidado consigo, o cuidado com o mundo. Né? A relação de saber cuidar da própria vida. Você não deve relegar o outro, achar que alguém tem um papel central nisso. A ideia de que, por exemplo, as mulheres não existem para satisfazer o prazer dos homens. As mulheres, as pessoas, elas devem buscar o seu prazer e a sua vida de várias formas. Um elemento central, por exemplo, que é preciso falar no que tange a pensar as relações, a relação amorosa, ela é um elemento na vida da pessoa. A gente precisa pensar num afeto distribuído em vários lugares. As nossas relações familiares, relações de amizade, relações do trabalho, investimentos no estudo, investimento em lazer, investimento em si, né, em outros lugares é fundamental, porque quando você concentra de fato todo o seu investimento, e muitas vezes se exige isso das pessoas, se exige isso principalmente das mulheres, que elas concentrem sua maior e principal energia de vida nas relações amorosas. E aí o que acontece? Quando você concentra
principalmente é cobrada, né, pelo parceiro, pelas outras pessoas, para concentrar toda a sua energia naquela relação, como que você fica em relação às outras coisas da sua vida? Você acaba ficando mais vulnerável. Então, é produzida essa vulnerabilidade das mulheres. Para que elas fiquem, né, acabem ficando menos dispersas, uma dispersão positiva, que é a dispersão de saúde, esporte, lazer, outras relações, amigas, tudo isso é uma dispersão de afeto que é necessária. Pela sua percepção e experiência como profissional da psicologia, você deve lidar com pessoas, né, que sofrem esse tipo de problema, não é? Quais as maiores dificuldades que elas encontram para admitir que estão no relacionamento abusivo? Assim como eu falei no início, nenhuma relação é linear. Ninguém é somente uma pessoa abusiva. E uma primeira coisa, as pessoas elas querem que cesse a violência, que cessem o abuso. E nem sempre as pessoas que são abusivas, elas se percebem como abusivas. Então, ali tem um descompasso entre a pessoa que está sofrendo um abuso, que ela quer que a outra pessoa mude, mas a outra pessoa muitas vezes nem reconhece aquilo. Ela não reconhece. Até porque é difícil as pessoas se reconhecerem em algum momento como pessoas violentas, em algum momento. Então, isso causa um mal-estar. Então, elas rejeitam. Nessa rejeição, nessa ausência, muitas vezes, de entender a própria complexidade, se conhecer, tem um custo de uma outra pessoa. Então, essas pessoas que estão sofrendo a violência, elas vão, né, mover uma grande energia para manter a relação, para não querer identificar, não querer reconhecer que aquela pessoa que em algum momento pode ter sido uma relação super saudável, deixou de ser. As pessoas mudam, as relações mudam, as configurações iniciais de uma relação, elas sofrem mudanças. Então, isso acaba afetando muito para que se reconheça. Então, o primeiro passo é reconhecer. Mas não é reconhecer que aquela pessoa, às vezes, ela deixou de ter seu total valor. Mas aquela relação deixa de ser uma relação saudável. Então, perder uma ideia, né, uma paisagem, uma imagem que se tinha. Porque quando se constrói uma relação com alguém, você faz uma ideia de uma vida, de um casal, uma paisagem bonita. E, de repente, você começa a perceber, poxa, não é isso que eu imaginava, não é essa pessoa que eu imaginava. Agora, a dependência econômica, que ainda é um fator muito forte, e a dependência afetiva são entraves para esse reconhecimento da pessoa de que ela está numa relação abusiva? Com certeza. A independência financeira da mulher é um fator assim, fundamental e primordial para a ruptura de relações violentas, de relações abusivas. Assim. A própria autonomia, né, o bem-estar, buscar a própria profissão. Então, muitas vezes até as relações, né, violentas, elas vão ter como cerne o quê? A restrição da liberdade, da autonomia financeira da mulher. Porque quando ela atingir essa autonomia, ela vai cessar essa relação. Ela vai buscar outras coisas na vida. Então, e a dependência emocional da mulher em relação ao homem, como eu disse, ela está muito ligada à centralidade do homem, à centralidade da relação amorosa na vida dessa pessoa. Então, assim, buscar outras fontes de afeto buscar outras fontes de afeto, de vida, como o próprio trabalho, autonomia financeira, outras relações, vão questionar e colocar em questão a dependência financeira e a dependência econômica. Obviamente que não é uma responsabilidade da mulher, a gente precisa pensar em toda a sociedade. Porque se uma mulher ela é responsável sozinha pelo cuidado da casa, dos filhos, ela não tem uma creche, não tem com quem deixar, não tem rede de apoio, como que ela vai conseguir, muitas vezes, conseguir essa autonomia financeira? Como que ela vai conseguir romper uma dependência afetiva quando ela não tem tempo nem para cuidar de si, de coisas basilares, né? Só para encerrar, é fundamental buscar ajuda quando se percebe que está num relacionamento que pode ser abusivo e, num caso de violência mais extrema, buscar aí não somente violência mais extrema, é inadmissível empurrão, pontapé, chute, agressão física, desqualificação, censura da roupa, nada disso deve ser admitido numa relação. Muitas vezes, em nome de uma pretensa ideia de uma fidelidade, se fala sobre olhar o controle do celular da outra pessoa. A partir do momento que você não confia naquela pessoa, você não confia naquela relação, algo ali já foi quebrado. Então, assim, é preciso ter atenção aos sinais, ouvir pessoas próximas que vão te indicar, vão dizer um caminho também.
não deve ser admitido em nenhuma relação o cerceamento do corpo e da autonomia, né? Agradeço a sua participação aqui, os esclarecimentos a respeito de um assunto que é tão importante. E eu agradeço também a sua audiência, a sua participação. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!